Alô, galerinha do sétimo ano. Vamos começar aqui com a nossa aula de inglês, tá certo? Essa aula de inglês é uma aula excepcional, que essa aula de inglês a gente vai fazer uma revisão dos nossos conteúdos de inglês e de conversation para a nossa prova, que acontece essa semana, tá certo? Então, a gente, como já tinha combinado com vocês, a gente vai usar o livro de Conversation. Ele é um livro mais organizado, é um livro que foca num conteúdo que é muito importante para vocês, que é o Present Progressive e o Present Simple. A diferença de um para o outro, quando usar um e quando usar o outro, né? E esse vocabulário também de animais, esse vocabulário de lugares também, né? Que é um vocabulário interessante. Então, a gente vai, nessa aula de inglês, a gente não vai, pessoal, dar foco, vai ter o foco voltado para o nosso livro de inglês. E, na verdade, vai ser para o livro de conversation, tá certo? Mas o conteúdo é para as duas provas. Qual é o conteúdo? Qual é o assunto? Se alguém estivesse perguntando nesse momento, qual é o assunto? O assunto Unit 7 e Unit 8. O que é que a gente vai fazer hoje em termos de atividade? Hoje a gente vai responder a tarefa de casa da Unit 8, porque já serve de uma grande revisão, né? Já é uma revisão bem legal, que a gente está fazendo várias atividades e à medida que a gente está fazendo várias atividades, a gente está aprendendo, tá certo? E aí, dúvidas vão surgindo e eu tenho certeza que fazendo essas atividades vocês vão resolvendo essas dúvidas e vai ficando tranquilo para vocês, tá certo? Então, novamente gostaria de dizer que esqueçam pelo menos esse ano, esqueçam o livro de inglês. O conteúdo, muita gente pode dizer assim, mas e todo esse conteúdo que a gente viu? Bom, todo esse conteúdo que a gente viu de inglês, ele está em conversation também. São duas disciplinas que elas andam, digamos assim, agarradas, né? De mãos dadas, digamos assim. Então, o conteúdo que se vê em uma, muitas vezes se vê em outra, mas se vê em contextos diferentes, situações diferentes. E aí é por isso que o conteúdo de Conversation, do livro de Conversation, ele é mais organizado. Eu gosto mais de trabalhar com ele. Então, é ele que a gente vai trabalhar. Tá bom? Todo mundo preparado? Vamos começar a trabalhar, porque quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai aprender e melhor vai ser a nossa nota. Então, vamos lá. Workbook, Unit 8. Certo? Então, Lesson 1. Look at the pictures, then write the words from the box. Então, primeira coisa numa atividade como essa, galera, é a gente procurar o significado logo das palavras aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, statue. Statue é bem simples, né? Porque statue, estátua, lembra muito estátua, né? Então, statue, estátua. Cable car, aquele bichinho, né? O bondinho, né? É tipo bondinho, a gente chama bondinho, que é o mais famoso, é aquele lá do Rio de Janeiro. Tá certo? Depois vem aqui street fair. Street fair é feirinha. É a feirinha de rua da gente. Tá certo? Feirinha de rua. Cathedral. Cathedral é catedral, né? Vem de catedral, vem dessa palavra latina, né? Amusement park. Amusement park. Quem já assistiu a aula de conversation, viu que na aula de conversation, né? Se conversou, foi uma aula, praticamente uma aula inteira, só a gente conversando sobre amusement park, né? E finalmente stadium. Stadium ou estádio, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, o primeiro já está feito para a gente, primeiro Metropolitan Cathedral, Brasília, Brasil. Ainda bem que esse daqui está feito, né? Que eu nunca identificaria que isso daqui é uma catedral, para ser honesto. Para ser honesto. Talvez eu colocasse por falta de opção aqui, né? Mas, tudo bem. Busch Gardens, em Tampa Bay. Aqui não, aqui
Aqui tá bem clássicozinho. Nunca fui para o Busch Gardens, mas dizem que é amusement park, né? Dizem que é um show, o Busch Gardens. É bem emoção. Uhul, uhul. Em Tampa Bay, nos Estados Unidos. Fica mais ou menos, fica nessa cidade chamada Tampa, né? Fica mais ou menos uma hora e pouco de Orlando. Não fica em Orlando, não, esse parque. Por alguma razão, tem os dois parques que ficaram para o lado de Tampa, não ficaram para o lado de Orlando. Por quê? Não sei o porquê. Acho que Tampa, em algum momento, tentou competir com Orlando. Mas, resumindo, o Busch Gardens fica em Tampa, e não em Orlando. Ok? Então, aqui, ó, número 2. Número 2 aqui vai ser, né? Street Fair. E é bem típico de Nova York, né? Street Fair. Assim, essas comidas de rua. Nova York tem muito disso. Tem muito dessas comidas de rua, né? As pessoas vão comer. Agora, eu não consigo entender, né? Que esse conceito, até esse conceito de food truck, vem de lá dos Estados Unidos, né? Aí vem do conceito de comida barata, comida boa, comida barata, comida disponível. Feito, na verdade, o food truck nada mais é do que a barraquinha da gente da esquina. Aquele cara que faz aquela barraquinhazinha ali, aquele trailer, né? Faz um trailerzinho e ali o cara vende a tapioca, vende um cachorro quente, vende um hambúrguer, vende um negócio, vende uma comida de rua. Aí o brasileiro quer elitizar o negócio. Aí food truck. Aí cobra fortuna por um negócio. Aí não dá certo, né, gente? Aí vários negócios de food truck já abriu um aqui na beira-mar de Olinda, não deu certo. Já vi abrir esse negócio de food truck em vários lugares e não dá certo. Porque onde é que a pessoa vai sair de casa, a gente vai pagar R$20 no cachorro quente, R$15, R$20 no cachorro quente, pagar R$8 num brown, R$10 num brown, é um negócio assim. Brasileiro não tem o que inventar, assim, realmente não tem o que inventar. Isso é uma comida, assim, é comida de rua, é a tapioca da gente, é o lanche, aquele, né? Mas bom, vamos lá. Aqui a gente tem o cable car. Cable car. Cable car, que é o bondinho, né? Esse bondinho aqui. Eu nunca fui no Rio de Janeiro. Não morro de vontade de ir no Rio de Janeiro, não. Vou ser honesto com vocês. E não sei se um dia eu estando no Rio de Janeiro, se eu andaria aqui, não. Realmente deve ser muito alto. E eu sou meio medroso para a altura. Honestamente, sou meio medroso para a altura. Né? Aqui é um... Como é que chama? Aqui é um Wembley, né? Tem um nomezinho, né? Um lugar assim do esporte, né? Do futebol. Wembley é um lugar sagrado, digamos assim, né? É um stadium. É um lugar sagrado do futebol mundial, né? Então, Wembley Stadium em London, né? Em Londres, na United Kingdom, Reino Unido, né? E Bandeirantes Statue. É uma estátua em homenagem aos bandeirantes, né? Aquele pessoal que desbravou, que foi lá para dentro do mato desbravar o mundo. Ok? Então vamos dar sequência aqui. Tudo isso, olha, veja só. Para quem está esperando dizer assim, não, mas tá, quando é que vai ser a revisão? Isso é a revisão. A revisão é agora, tá certo? Essa atividade aqui, ó, é muito importante para a nossa prova. À medida que a gente faz a atividade, gente, a gente está aprendendo. Não é só a explicação do professor. Vamos perder aquele hábito da decoreba, aquele hábito do professor fazer revisão, eu ficar estudando pela revisão. É por isso que não funciona. Vocês têm que praticar. Então, vamos praticar. Então, write words from the box under the correct verb tense. Então, a gente vai escrever aqui, ó, present progressive e simple present.
tá certo? Então, coisas que são relativas ao present progressive e ao simple present, tá certo? Então, para agilizar aqui, tá certo? Para agilizar, infelizmente não dá para colocar os dois. Então, eu vou colocar aqui, ó, coisas que a gente vai encontrar em frases quando a gente vê com o present progressive. Existe uma tendência da gente encontrar essas palavras, tá certo? Então, now, right now, né? Today, at the moment, tá certo? E no simple present, a gente vai encontrar coisas como usually. A gente vai encontrar usually. A gente vai encontrar every Tuesday. A gente vai encontrar once a year. A gente vai encontrar 3 times a week. E a gente vai encontrar on Sundays. Bom, eu fiz até relativamente rápido. Mas por quê? Porque eu quero explicar. Eu quero explicar agora. Por que é que a gente vai encontrar essas palavras aqui no present progressive? E essas palavras aqui, geralmente, a gente vai encontrar no simple present. Pelo seguinte, não sei se vocês lembram, mas o present progressive, ele trata de um conteúdo, tá certo? Ele é um tempo verbal que trata de um momento que está acontecendo naquele exato momento. No momento em que você está dizendo o que está acontecendo, ele está acontecendo. O simple present é presente também, mas ele é um presente, assim, digamos assim, recorrente, um presente que acontece de maneira frequente. Então, essas expressões, usually, todos esses advérbios de frequência, né? Não só usually, mas advérbios de frequência de modo geral. Locuções adverbiais de frequência, every Tuesday, once a year, 3 times a week, on Sundays. Entendeu? E aqui, ó, right now, today, at the moment. Tá certo? Então, lembrem-se disso na hora de estudar. Ok? Então, vamos lá. Próximo. Circle the correct option. Então, we aren't visiting the museum today. Aqui já está feito para a gente. Por que que é we aren't e não we don't? Porque a gente usa verbo to be quando a gente está usando, ó, visiting. Ó, visiting the museum today. O que é que a gente precisa para formar o present progressive? Verbo to be. Aqui no caso está na negativa. Verbo principal na forma do ing. E, para completar, né, vamos dizer assim, a cereja do bolo, uma expressão indicando que a ação está acontecendo nesse momento. Então, aqui, ó, aqui já é often, ó, advérbio de frequência. Então, a gente já não vai usar, a gente vai usar present simple. How often do they go to Dallas? Com que frequência eles vão para Dallas? Com que frequência? Frequentemente. The Comets aren't playing in the home stadium today. Or aren't, verbo to be, verbo principal em ing. Today. Certo? Está deixando claro que a ação está acontecendo nesse momento. They aren't or don't have time to go to the park. They don't have time to go to the park. Certo? Tem nenhuma indicação aí de que a ação está acontecendo nesse exato momento, então they don't have time. Eles não têm tempo. Tá certo? Tourists from all over the world like New York in December. Então, não está indicando aí que a ação está acontecendo nesse momento, não.
Tourists from all over the world gostam de ir para Nova York em dezembro. Então, um hábito. Ó. Todo dezembro, vários turistas do mundo inteiro vão para Nova York. Aqui, ó, ing, today. Então, a gente já sabe que a gente precisa do verbo to be. Are you having fun at the Chinatown Street Parade today? Ok? Então, prestem atenção nesses cues. Ok? E aqui atividade 3. Use the cues to write sentences. Então, often. We often shop at the street fair. Ok? At the moment, olha. At the moment, present progressive. Já sei. Vou precisar de verbo to be e vou precisar do verbo take na forma do ing. Já sei disso. Já sei. Letra maiúscula para começar, né? My sister is. My sister, she is. My sister is taking a shower at the moment. Minha irmã está tomando um banho no momento. Ok? Always. Always. Advérbio de frequência. Advérbio de frequência. Então, se advérbio de frequência é present simple. I always take pictures of cathedrals. I always take pictures of cathedrals. Ok? Muito fácil, né, gente? Muito fácil diferenciar um do outro. Olha, na prova a gente vai precisar disso. Eu vou precisar que vocês consigam diferenciar quando é present continuous ou present progressive e quando é present simple, tá? Então vamos lá. Look at the map and match. Então vamos olhar para esse mapinha aqui. Dê uma olhada aqui nesse mapa, né? Tá. E vamos fazer o match. Aqui. Tá bom? Vamos fazer o match. Infelizmente não dá para ficar indo e voltando, então vocês vão estar olhando no livro de vocês, tá certo? E eu vou fazer o match aqui, tá? Então, aqui por sinal é bem grandão aqui, né? Dá para colocar até o 4. Então, how do I get to the movie theater? De acordo com o mapa lá. Como é que eu chego no movie theater? Go straight for 2 blocks, né? Siga em frente 2 blocos. It's on your left, next to the sports store. É à sua esquerda, próximo à loja de esportes, tá? Aí aqui vai ser o F. How do I get to the arcade? Deixa eu colocar aqui. Infelizmente não vai caber. Aí eu vou colocar aqui a letra F. How do I get to the arcade? Como é que eu chego no arcade? Aí a letra F lá, né? Go straight for 2 blocks. Siga em frente por 2 blocos. Turn left, vire à esquerda. Go straight again. Siga em frente novamente. It's on your left, vai ser na sua esquerda. Across from the supermarket, do outro lado do supermercado. Ok? Number 3. How do I get to the park? Number 3, a letra E. Então, já está aqui, né? Go straight for 1 block. Siga em frente por 1 bloco. Turn right, vira à direita. Then go straight for 1 block. Então, siga em frente por 1 bloco. Por uma quadra, né? Um quarteirão. And turn left on Taft Street. E vira à esquerda na Taft Street. Número 4. How do I get to the shopping mall? Como é que eu chego no shopping mall? Como é que eu chego no shopping? Letra D. Go straight on Fillmore Street for 2 blocks. Siga em frente on Fillmore Street por 2 blocos. Turn right on First Avenue. Vira à direita na primeira avenida. It's on your left.
across from the café and the museum. É à sua esquerda, do outro lado, né, da rua, do café e do museu. From the café and the museum. Número 5, how do you get to the cell phone store? Como é que eu chego na loja de celular? Né? Letra C. Go straight for one block. Siga em frente por um bloco. Por uma quadra, né? Turn left, vira à esquerda. Go straight for one block. Siga em frente por uma quadra. It's on your right. It's on your right. It's on your right next to the it's on your right next to the sports store. É à sua direita, próximo à loja de esportes. Ok? E a gente ainda tem o 6 aqui. Vamos aqui para o 6. O 6 seria qual? O 6 seria a letra A, que ficou lá em cima, né? How do I get to the toy store? Como é que eu chego na loja de brinquedos? Turn right on 3rd Avenue, né? Vire à direita na terceira avenida. Go straight for one block, siga em frente por uma quadra. It's on your left, é à sua esquerda. Next to the clothes store, próximo da loja de roupas. Tá certo? Essa atividade aqui eu não vou focar muito nela, tá? Por quê? Porque na verdade é difícil, é uma atividade que é difícil você colocar na nossa prova, porque eu já tive muitos problemas nessa atividade de directions. Quando você coloca na prova, muitas vezes fica obscuro, fica escuro, porque a impressão ela não fica uma impressão boa, porque é preto e branco e tal. Aí acaba, então assim, não vai cair nada sobre isso daí, tá certo? Por conta disso daí. Ok? Então vamos lá. Read, then answer the questions. Né? Leia, depois responda as perguntas. Students visit dc.com. Então vamos ler esse textinho aqui. Come to Washington DC. Come to Washington DC's National Mall. Venha para Washington, o shopping, né, da capital nacional. The National Mall in the capital of the USA is in an area of green space that goes from the United States Capitol, where the US Senate and Congress meet, to the Potomac River. Então, o shopping nacional, né, na capital dos Estados Unidos, é numa área verde, num espaço, uma área verde que vai desde do Capitol. Capitol é onde fica o Congresso, né? Onde fica o Senado e o Congresso americano, e o rio Potomac, esse rio chamado Rio Potomac. There are monuments and memorials, but there are also fantastic museums. Existem monumentos e memoriais, mas também existem museus fantásticos. Ok? A favorite museum is the National Museum of American History. Ok? Um museu favorito é o Museu Nacional de História Americana. Here you can see things from the social, political, cultural, scientific, and military history of the USA. Aqui você consegue ver coisas, né, sobre questões históricas dos Estados Unidos, militares, científicas, culturais, políticas e sociais. From a very old American flag to the famous ruby slippers in the movie The Wizard of Oz. De uma bandeira americana bem antiga, né, aos sapatinhos, né, do Mágico de Oz. At the National Gallery of Art, you can see beautiful and important art. Na Galeria Nacional de Artes, você vê a arte bonita e importante.
From Leonardo da Vinci to Pablo Picasso. De Leonardo da Vinci a Pablo Picasso. Okay? At the National Air and Space Museum, you can see famous airplanes and space vehicles, including the NASA's Space Shuttle Challenger and the Apollo 11 Lunar Module. Então, no Museu Nacional de Aeroespacial, você consegue ver, né, como é que se diz, aviões, né, airplanes e veículos espaciais, incluindo o ônibus espacial Challenger e o Apollo 11, o módulo lunar. These are only some of the cool museums you can visit. Esses são apenas alguns dos museus legais que você pode visitar, for free, de graça, on the National Mall in Washington, D.C. No Mall Nacional, né, no Shopping Nacional de Washington, D.C. What are you waiting for? O que é que você está esperando? Come visit today. Ok? Então, também, pessoal, esse tipo de vocabulário é importante e é interessante para ajudar vocês a performarem bem na prova. Então, vamos lá. Where's the National Mall? It is in Washington, D.C. Já está respondido para a gente. Tá certo? O segundo. In addition to museums, what can you see at the National Mall? Ok. O que é que você mais pode ver além de museus? Né? You can see monuments and memorials. Okay? Where can you see shoes from a movie? Onde você pode ver sapatos de um filme? At the National Museum of American History. Okay? What can you see at the National Gallery? Okay? You can see important art. Are there famous airplanes and NASA Space Vehicles, National Space Museums? Pode ver. Coisas famosas da NASA. Yes. Yes, there are. Existem, né? Sim, existem lá. Does it cost a lot to visit the museum? No. It's free. É de graça. Ok? Então, para a gente finalizar aqui, para a gente fechar com chave de ouro, tá certo? E agora a gente rapidinho dá aqui aquela revisada bem legal, tá certo? A gente encerrou aqui Unit 8, isso daqui representou exatamente a Unit 8, tá certo? Revisão da Unit 8 do nosso livro. Bom, aqui, pessoal, para a gente encerrar, né? Para a gente encerrar, aqui esse vocabulário de Amazing Animals, aqui não precisa nem realmente eu estar ensinando, não tem nem o que ensinar aqui, né? Como a maioria das palavras, inclusive, são similares em português e em inglês, e você tem a imagem, fica muito simples de entender, né? Então, elephant, giraffe, antelope, rhinoceros, crocodile, monkey. A maioria das palavras são muito similares. Ostrich, aqui diferencia um pouquinho, mas você está vendo na imagem o que é que significa. Avestruz. Lion, snake, né? Já muda um pouquinho, mas você está vendo na imagem. Cheetah. Então não tem muito o que trabalhar aqui, tá certo? E aqui na parte de gramatical, certo? Só passando para dar aquela relembrada, né? Do present progressive, affirmative e negative. E a gente, novamente, quando você estiver usando o present progressive, você precisa sempre anote isso. Anote. Anote. Sempre, sempre, sempre no present progressive. Você precisa do verbo to be e você precisa do verbo principal na forma do ing. Tá aqui, pessoal. Tá aqui para vocês verem. Tá? Então, ó, verbo to be e verbo na forma do ing. Quando for negativo, a gente vai acrescentar a palavra not
começar aqui. A gente vai acrescentar a palavra not e a gente vai acrescentar ing. Geralmente também vem com alguma expressão no final indicando que aquela ação está acontecendo naquele momento, mas não necessariamente. Então também não se garanta nisso daí. Tá certo? Então é mais ou menos isso, tá certo? Façam essas atividades aqui, ó. Façam essas atividades para praticar e eu acho que vocês estão mais do que preparados, tá bom? Então, o Teacher Leo se despede de vocês, tá certo? Pedindo para que vocês estudem para as provas de inglês e conversation e também desejando a todos um excelente estudos e uma excelente prova. Tá bom? See you guys later.